Pai querido, que bom estarmos na Tua casa mais uma vez. Que bom estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua palavra e compreendermos a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Nós confiamos no Senhor e sabemos, ó Deus, que as nossas vidas estão nas Tuas mãos, lugar seguro, onde podemos nos sentir fortalecidos, renovados, e é por isso que nós exaltamos o Senhor com ações de graças nesta hora. Pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e nos dê a compreensão da Tua palavra, Senhor. Nesses dias que são tão confusos do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teológico, tudo o que nós queremos é enxergarmos a Tua palavra com confiança. E hoje, iniciando mais este estudo, mais esta série de mensagens na Tua palavra, desde já te pedimos que o Senhor esteja aquecendo o nosso coração, fortalecendo nele a fé, a confiança, a certeza de quem é o Teu Filho e o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoa-nos assim. Nós suplicamos humildemente esta bênção sobre cada um de nós, inclusive aqueles que agora acompanham também pela internet. Que o Senhor abençoe a vida de todos, a começar de mim, o Teu servo, que precisa tanto das Tuas graças e da Tua misericórdia diante desta grande responsabilidade que é de comunicar a Tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, vamos aqui começar, como eu disse, fazendo uma introdução desta epístola. O tema dessa série que eu estou dando é a preeminência de Jesus em Colossenses. Paulo está exaltando através dessa epístola a pessoa de Jesus, e ele está exaltando assim também, através dessa epístola, a pessoa de Jesus na nossa vida, no nosso viver. Na epístola de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que Jesus não é apenas um personagem na história de Deus, ele é o autor dessa história, o centro e o ponto final dela. Tudo se justifica na pessoa de Jesus, tudo começa e termina na pessoa de Jesus. Ele é o começo, ele é o meio e também o fim de todas as coisas e está acima de todas elas, pois nele tudo subsiste. Nele as barreiras humanas são derrubadas e todos se unem, porque Ele é tudo em todos. E este é o tema aqui da nossa série. Cristo é tudo em todos. Paulo vai desenvolver na sua teologia, na sua doutrina, esta noção de que as nossas diferenças, elas são eliminadas quando passamos a crer na mesma pessoa de Jesus. Se você tira Jesus como centro, como núcleo da nossa fé, aí então nós temos disparidades, divergências, a tal ponto que nós não podemos ter comunhão, não podemos ter qualquer tipo de relacionamento. Mas na pessoa de Jesus, todos nós nos unimos e todos nós temos comunhão na presença do Senhor. Em Cristo não há presbiteriano, não há assembleiano, não há batista, não há menonita, não há metodista, não há cristão evangélico, porque Cristo é tudo e em todos, e Ele é quem nos une e faz com que nós tenhamos esse sentimento de que somos partes do mesmo corpo, somos membros do mesmo corpo. E o único que é exaltado, o único que tem o senhorio, o único que detém o poder e o domínio da nossa vida, do nosso destino, da nossa história, é a pessoa do Senhor Jesus. Mais adiante, Paulo vai destacar como isso se aplica também na nossa casa. Uma das razões por que temos tantas brigas, tantas divergências, tantas disputas e acumulamos tantos ressentimentos nas nossas relações pessoais, é porque nós estamos o tempo todo reivindicando posições de poder, de autoridade, de senhorio, dentro de uma estrutura hierárquica vertical. Não nos vemos dentro da estrutura familiar como servos uns dos outros, tendo apenas um Senhor dentro da nossa casa, que é o Senhor Jesus. E Paulo vai quebrar essas noções pagãs de estruturas familiares, de estruturas profissionais, de estruturas das mais variadas na vida cristã, para mostrar que Cristo é o Senhor de todas as coisas. E é a Ele, como ele diz lá no capítulo 3, a partir do verso 23, que nós devemos a nossa vida. É a Ele que nós devemos prestar contas. É a Ele que devemos servir em todas as nossas ações, em todas as nossas responsabilidades. Hoje, como eu disse, o propósito é apenas de fazer uma abordagem aqui contextual dessa epístola aos Colossenses, e eu estarei tratando aqui 6 questões. Primeiro, a autoria dessa epístola, depois a data, depois os destinatários, depois a cidade de Colossos,
depois propósitos e, por fim, a estrutura desta epístola. Essa estrutura é muito importante ser observada, porque ela mostra toda a maneira como Paulo argumenta todas as questões dentro desta epístola. Então vamos começar aqui, primeiramente, observando a autoria desta epístola. Ela começa dizendo, no verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Primeiro verso, o último verso da epístola, ele diz, a saudação é do próprio punho, Paulo. E ele faz uma assinatura ali no seu manuscrito. Então, a epístola já começa declarando e termina declarando qual é a sua autoria. Essa marca, esse sinal que Paulo menciona aí no verso 18 do capítulo 4, era uma marca distintiva das suas epístolas. Como estudamos aqui recentemente, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a sua segunda epístola, ele diz que aquela marca, aquele sinal, aquela assinatura, era uma marca distintiva diante de tantas epístolas que estavam circulando dentro da igreja, como se tivesse procedido do próprio círculo apostólico. E Paulo então fez uma marca para autenticar, para transmitir a confiança de que de fato esta epístola era do seu próprio punho, era da sua própria autoria. Como diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 17, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Como nós temos aqui uma cópia que foi traduzida, nós não temos, obviamente, a noção de como era essa assinatura, mas todos nós temos uma maneira de escrever que é própria de cada um de nós. A nossa assinatura, ela reflete a nossa identidade. Por isso Paulo está enfatizando nas suas epístolas, é assim que eu assino. De maneira que se você pegasse qualquer outro documento, qualquer outro manuscrito e não identificasse a assinatura de Paulo, ainda que terminando dizendo ser de Paulo, você não poderia acreditar. E por isso que Paulo está aqui nessa parte da epístola, no começo ao fim, dizendo que esta epístola de fato é daquele que foi chamado e enviado, apóstolo. Apóstolo significa enviado. E ele é o apóstolo de Cristo, porque ele foi enviado do próprio Jesus. Paulo destaca como ele assina, como que informando a sua marca distintiva. É provável que vários dos líderes pudessem reconhecer a caligrafia de Paulo e confirmar a sua autenticidade pela sua assinatura. Além disso, encontramos grande semelhança entre a epístola de Paulo aos Colossenses com a epístola a Efésios e Filemão. É impressionante, nós não temos tempo para mostrarmos isso de uma maneira muito detalhada, por isso eu estou aqui focando apenas na epístola ao Filemão. Alguns detalhes importantes que conectam uma epístola à outra, e isso é importante porque nos relaciona, ou melhor dizendo, relaciona a epístola de Colossenses com o contexto dessas outras epístolas, Efésios e também Filemão. Em Filemão, nós lemos no capítulo, no verso 1, que Timóteo, filho na fé de Paulo, foi seu companheiro. Ele é citado nas duas epístolas, tanto em Colossenses como também em Filipenses. Timóteo era companheiro de Paulo e está sendo citado nessas duas epístolas. Segundo, os companheiros de Paulo em Filemão também estiveram presentes nos registros em Colossenses. Ele cita nas duas epístolas Aristarco, Marcos, Epáfras, Demas e Lucas. As duas epístolas citam os mesmos companheiros. Percebamos que esta epístola está dentro de um mesmo contexto, de uma mesma ocasião. Terceiro, Paulo estava preso quando escreveu as epístolas. No capítulo 4, verso 18, ele fala das suas algemas, e em Filipenses 1, ele fala de que ele era prisioneiro do Senhor, ele estava preso. Em quarto lugar, Paulo enviou uma mensagem ao mesmo homem em ambas as epístolas. No capítulo 4 de Colossenses, verso 17, ele cita Arquipo, e em Filipenses 2, ele cita também Arquipo. Arquipo que era frequente na casa de Filemão. Talvez um filho, inclusive, de Filemão. Paulo se refere a Arquipo de uma maneira distinta. Nós veremos isso mais adiante. Então, essa aqui é uma outra noção de como essas epístolas elas têm muita semelhança em relação a essas evidências aí. Em quinto lugar, Paulo pediu a Onésimo que viajasse com Tíquico para levar a epístola à igreja de Colossos. Isso está no capítulo 4, verso 7 ao verso 9. Quem foi Onésimo? Devem se lembrar, na epístola ou na carta a Filemão,
Onésimo era aquele escravo que tinha fugido da casa de Filemão por ter tirado alguma coisa indevidamente, foi para um lugar bastante longe, foi para Roma, e ali então ele teve a oportunidade de ser evangelizado quando Paulo estava preso na sua residência. Ele estava cumprindo uma prisão domiciliar e teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. E tendo ouvido o Evangelho, tendo sido convertido, agora Paulo o acolhe como um filho na fé e recomenda que Onésimo volte ao seu Senhor. E junto com Onésimo vai uma carta para Filemão, para que Filemão o recebesse como um irmão em Cristo. E veja como essas epístolas estão conectadas, tanto a epístola de Colossenses como a epístola também de Filemão. Há muitos outros detalhes que mostram a relação dessas duas epístolas e também com Efésios. Contudo, como eu disse, o objetivo aqui é apenas mostrar algumas noções que nos ajudam a entender que essa epístola de Colossenses está inserida no mesmo contexto das outras epístolas. Data. A respeito da data dessa epístola, também não é muito difícil de nós entendermos aqui qual é o contexto, como eu já mencionei. Além das inúmeras evidências internas e externas presentes nas epístolas de Efésios, Filipenses e Filemão, de Colossenses teria sido escrita e remetida na mesma ocasião. Destacamos que esta ocasião foi a primeira prisão de Paulo em Roma entre o ano 60 e o ano 63. Nós lemos em Atos capítulo 28, verso 20, que Paulo ficou preso 2 anos. Então o período, ele ficou preso na sua primeira prisão, ele ficou preso numa residência. Então foi este o período em que ele teve a oportunidade de evangelizar e escrever pelo menos essas 4 epístolas, tanto Efésios, Filipenses, Colossenses e também Filemão, chamadas de epístolas da prisão, justamente por essa ocasião. E Paulo só poderia ter sido preso estar na sua primeira prisão, justamente entre essas datas, entre 60 e o ano 63 depois de Cristo. Ele diz em Colossenses capítulo 4, verso 3, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Quando nós lemos Filipenses, que é uma epístola da mesma ocasião, Paulo menciona a expectativa de sair da prisão, o que realmente aconteceu. Ele saiu da prisão, dessa primeira prisão. Ele tinha essa expectativa. Aí depois, na sua segunda prisão, ele escreve a última das suas epístolas paulinas, o último dos seus documentos do Novo Testamento, que é 2 Timóteo. Lendo 2 Timóteo, nós percebemos que Paulo já não tinha mais expectativa de sair daquela prisão. Talvez já sabia até quando ele seria martirizado, porque o contexto de perseguição, nesse momento em que ele escreve 2 Timóteo, foi um contexto muito mais dramático. E a situação era tão grave que Paulo já não sabia onde estava Timóteo. A localização dele era conhecida, ele ficava em Éfeso, mas quando ele escreve 2 Timóteo, nós temos uma evidência naquela epístola de que Timóteo não estava em Éfeso, não se sabe. Também Paulo chega a dizer dos seus amigos tão próximos, pessoas que lisonjeavam, pessoas que admiravam, que gostavam dele, mas nesse contexto da segunda prisão em Roma, todos o abandonaram, porque a perseguição estava realmente muito intensa e Paulo estava se sentindo sozinho naquele momento, e no momento de inverno ali em Roma. Por isso ele pede para trazer logo a capa dele, porque ele estava sofrendo com frio naquele momento de prisão tão difícil. Então, voltando aqui, na sua primeira prisão, Paulo ele está mencionando o pedido para que a igreja orasse por ele, para que Deus abrisse porta à palavra. E ele não está fazendo um pedido de oração contraditório, incoerente com a sua expectativa. Ele tinha expectativa de sair da prisão e Deus atendeu sim esta oração. Ele saiu da prisão e esteve pregando em várias partes. Foi quando ele deixou Tito na cidade de Creta e foi quando ele também escreveu a sua primeira epístola a Timóteo. Só depois, talvez na Macedônia ou na Acaia, Paulo foi preso novamente, já nesse contexto de altíssima perseguição, e ele não sai mais da cadeia. Mas Deus abriu porta e ele saiu da prisão e teve a oportunidade de continuar pregando o Evangelho, e assim alcançou tantos outros através do seu ministério.
No verso 10 do capítulo 4, Paulo continua: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Ele estava preso e com ele estava Aristarco e também Marcos, primo de Barnabé. Mais adiante, no verso 18, ele termina lá no final da epístola: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. 3 vezes Paulo menciona qual era o seu contexto: de prisão. E a sua prisão estava justamente dentro desse contexto que nós veremos aqui de uma forma geral. E aqui eu trago uma informação de um dos meus livros, Introdução às Epístolas Paulinas, Contexto e Teologia. Esse livro está à disposição na livraria APAB. É um livro que traz um contexto bastante abrangente da vida de Paulo, a formação educacional que ele recebeu, uma introdução de cada uma das 13 epístolas paulinas e também alguns temas centrais na teologia do apóstolo Paulo dentro do Novo Testamento. E eu trago aqui um quadro que mostra exatamente a cronologia de cada uma das epístolas e assim nós teremos uma noção de onde está localizada cronologicamente a epístola de Colossenses. Entre 51 e 52, ele escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses. Isso ocorreu durante a sua segunda jornada na cidade de Corinto. Mais adiante, ainda nesse mesmo período, ele escreve ainda na cidade de Corinto a sua segunda epístola aos Tessalonicenses. Já na terceira jornada missionária, entre os anos 55 a 56, lá na Ásia ou na Macedônia, o lugar não é muito preciso, Paulo escreveu Gálatas. Entre 56 a 58, ainda na terceira jornada, lá na região de Éfeso, na cidade de Éfeso, onde ele permaneceu um pouco mais de 2 anos, ele então escreveu 1 Coríntios. Entre os anos 56 e 58, no mesmo período, agora na cidade de Filipos, é uma possibilidade muito grande, mas não há confirmação disso, durante a sua terceira jornada missionária, ele escreveu e remeteu a segunda epístola para a igreja em Corinto. Entre os anos 57 e 58, ainda no mesmo período, já na cidade de Corinto, ele escreveu Romanos, ainda durante a sua terceira jornada missionária. Depois, entre os anos 60 e 63, ele escreveu a epístola aos Efésios, quando ele estava em Roma, isso durante a sua primeira prisão. Efésios, e aí vem justamente esse contexto: Filipenses, Colossenses e Filemão. 4 epístolas justamente durante esse período em que ele esteve preso em Roma. Depois ele sai dessa prisão e talvez na região da Macedônia, como eu disse, ou da Caia, entre a primeira e a segunda prisão, Paulo escreveu 1 Timóteo entre 63 e 65. E também entre 63 e 65, nessa mesma ocasião, nesse mesmo período, Paulo escreve a Tito, que estava na ilha de Creta. Ele diz no primeiro capítulo que ele deixou Tito em Creta. Então, Tito foi um pastor naquela cidade. Quando você pega o livro de Atos e estuda minuciosamente, você não encontra nenhuma evidência de 1 Timóteo e Tito em nenhuma correspondência ali na epístola ou no livro de Atos. O que historiadores acreditam que foi justamente epístolas escritas nesse período entre a primeira e a segunda prisão. Por fim, na segunda prisão, em Roma, Paulo escreve 2 Timóteo, a última epístola, entre os anos 65 e 67. Então, olhando toda a história do apóstolo Paulo em relação a cada uma das suas epístolas, Colossenses só pode ter sido escrita justamente nesse período entre 60 e o ano 63. Quanto aos destinatários do apóstolo Paulo, dessa epístola, para quem ele escreveu, é evidente já no primeiro verso, onde ele diz o seguinte: Paulo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Então, Paulo não está escrevendo aqui para ímpios. Paulo não está escrevendo essa epístola para pessoas que não creem em Cristo Jesus. Ele está escrevendo para a igreja. E essa epístola, pelo Espírito Santo, chega a nós de uma maneira clara, assim como chegou também para aqueles crentes daquela cidade. Então essa mensagem, este texto é também para mim e também para você. A igreja era formada por maioria gentílica. Olha o que diz o capítulo 1, verso 21 de Colossenses. Diz assim:
E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Essa é uma descrição do povo gentílico. Mais adiante, Paulo diz, no verso 27, ele diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Depois, no capítulo 3, se você puder ir acompanhando, capítulo 3, versos 5 ao verso 7, aqui Paulo faz uma descrição de pecados típicos dos gentios, típicos dos pagãos. Os pecados são diferentes de acordo com a cultura. Interessante isso, né? Quando nós lemos Romanos, capítulo 1, Paulo descreve pecados típicos dos gentios. Quando nós lemos capítulo 2 e parte do capítulo 3 de Romanos, nós lemos Paulo descrevendo pecados típicos dos judeus. São pecados diferentes. E aqui, olha só o que Paulo diz nos versos 5 ao verso 7. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Paulo está descrevendo pecados típicos aqui dos gentios. Portanto, é um indicativo de que a epístola aos Colossenses teria sido destinada para alcançar um povo pagão que tinha sido alcançado pela graça da salvação, cujas raízes históricas, cujas memórias desta igreja eram memórias que remetia a igreja a tempos onde eles praticavam toda forma de idolatria, de promiscuidade, de avareza e todo tipo de pecado desta ordem. E estava esta igreja sob os cuidados de um homem chamado Epáfras, capítulo 1, verso 7, você pode ir acompanhando. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ou seja, companheiro do apóstolo Paulo e ao mesmo tempo alguém que era da cidade de Colossos, alguém que era do meio, que tinha instruído. Lendo os versos anteriores, você vê exatamente isso que ele está fazendo, né? Ele está dando graças a Deus pela forma como a igreja de Colossos recebeu a palavra e estava frutificando na palavra. E aí ele diz no verso 7, segundo fostes instruídos por Epáfras. Ou seja, quem que estava pastoreando a igreja? Epáfras. Era ele quem estava ali no meio pastoreando. E ele foi um companheiro fiel do apóstolo Paulo, mesmo quando Paulo esteve preso. Ele cita isso no capítulo 4, verso 12, e Filemão, verso 23. Epáfras estava presente com Paulo também lá na primeira prisão em Roma. Era o companheiro de lutas. Entrar na cidade de Roma no período de perseguição e procurar um homem que era procurado pelo império por causa da sua doutrina e pelo efeito que essa doutrina estava provocando no império, porque as pessoas estavam deixando a idolatria, estava se recusando a servir os deuses de Roma. Era um ato de coragem, e Epáfras foi este homem que entrou dentro do núcleo, dentro do QG do Império Romano, dentro do centro nervoso do Império Romano, para fazer companhia ao apóstolo Paulo. Era um homem corajoso, destemido. Epáfras foi um servo perseverante no ministério, não só em Colossos, mas também em Hierápolis e Laodiceia. Capítulo 4, verso 13, nós lemos este testemunho. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, falando aos crentes em Colossos, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras tinha um ministério bastante extenso. Ele não estava envolvido apenas com o pastoreio de uma cidade, ele estava envolvido com o pastoreio de mais 2 cidades pelo menos, porque essas cidades estavam muito próximas umas das outras. Apesar da proximidade, isso é curioso, Paulo não tinha visitado Colossos. Paulo esteve na cidade de Éfeso, a mais ou menos 160, 175 quilômetros, alguns dizem de 200 quilômetros entre Éfeso e a cidade de Colossos. Paulo esteve próximo da cidade de Colossos, mas Paulo não esteve com eles. Olha o que diz o capítulo 2, verso 1 de Colossenses. Gostaria, pois, que soubesseis
quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Paulo não teve a oportunidade de conhecer os crentes de Colossos inicialmente, mesmo tendo pregado naquela região por um pouco mais de 2 anos. Nós lemos no capítulo 19, verso 8, menção de que Paulo em Éfeso, ele ficou 3 semanas pregando. Depois no verso 10 diz que ele ficou 2 anos pregando. Depois no verso 22 diz que por um pouco mais de tempo ele ficou pregando na cidade. Então você vai somando os tempos, um pouco mais de 2 anos, né? Alguns arriscam dizer que Paulo ficou 3 anos, não temos como comprovar isso do ponto de vista bíblico, né? Do texto bíblico, mas podemos afirmar que Paulo ficou mais de 2 anos na cidade de Éfeso, e isso explica a profundidade teológica da epístola aos Efésios, porque Paulo esteve dedicado durante este tempo ensinando os efésios a teologia, e eles aprenderam a teologia com profundidade. Obrigado. Eles aprenderam a teologia com tanta profundidade que Paulo então escreve confiante de que os crentes em Éfeso estariam capazes de receber aquela mensagem. Aí você lê uma epístola muito boa de ser estudada, quem sabe teremos a oportunidade de estudar toda a epístola de Éfeso, aqui de Efésios, né? E vê a profundidade teológica com a qual Paulo trata ali. Já no capítulo 1 ele começa falando sobre questões muito profundas da teologia. Isso porque os crentes tinham maturidade para compreenderem essa teologia. Foram muitos anos ali, né, dentro do período de ministério do apóstolo Paulo, mais ou menos uns 16 anos de tempo de ministério dele. Durante esse período ele dedicou um pouco mais de 2 anos só com a cidade de Éfeso. Então um pastor como o apóstolo Paulo, por mais de 2 anos, né, um privilégio muito grande. E mesmo assim Paulo não pregou diretamente, pessoalmente na cidade de Colossos. Mas o testemunho bíblico diz, em Atos capítulo 19, verso 26, que Éfeso, na verdade, foi uma base do ministério, por onde ele pregou, alcançando quase toda a Ásia. E nós temos o testemunho em Colossenses de como isso aconteceu, a partir do testemunho de Epáfras. Epáfras teve a oportunidade de ser alcançado pela pregação do apóstolo Paulo, justamente neste contexto. E depois, tendo conhecimento de que ele estava preso em Roma, ele foi até Roma para se encontrar com o apóstolo Paulo. Assim como Epáfras, muitos outros de várias partes da Ásia, hoje, a Ásia Menor, hoje conhecida como a Turquia, várias pessoas tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Um desses convertidos em Éfeso, como eu mencionei, Epáfras, residia em Colossos. Ele recebeu a mensagem do Evangelho, voltou para a sua cidade e por meio do seu ministério a igreja foi fundada. É o que nós lemos no capítulo 1 e também no capítulo 4, versos 12 até o verso 13. Curiosamente, esta igreja certamente é aquela que Paulo menciona lá em Filipenses, que se reunia na casa de Filemon, e a igreja que se reúne na sua casa, diz Paulo, a carta a Filemon, pois Filemon morava em Colossos, assim como Epáfras, e foi para ele que recomendou Onésimo, segundo lemos no verso 9 do capítulo 4 aqui de Colossenses, e Filemon, verso 12, que estava na companhia de Tíquico. Quem que vai para a cidade de Colossos? Tíquico, que é o portador da epístola aos Colossenses, e junto com Tíquico estava Onésimo, na companhia de Onésimo. Olha que nós lemos aqui nos versos 7 ao verso 9 do capítulo 4 de Colossenses. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará, porque ele é o emissor, é o emissário, melhor dizendo, é o emissário, é ele quem está levando essa epístola. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Este é um propósito de Paulo aqui declarado em relação à epístola de Colossenses. Em sua companhia vos envio Onésimo, agora o escravo convertido, na companhia de Tíquico, voltando para a cidade de Colossos, o fiel e amado irmão. Olha que interessante, né? Onésimo foi infiel para com seu Senhor,
Tendo conhecido o Evangelho, ele volta com esta chancela, com essa certificação de que ele é fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Onésimo era lá da cidade de Colossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Não apenas Tíquico, Onésimo também vai dar testemunho do que estava acontecendo ali. Paulo estava na sua casa, ele tinha alugado essa casa, estava pagando para cumprir a sua prisão domiciliar. A vantagem é que a casa dele fazia o que ele quisesse, então ele recebeu muita gente pregando o Evangelho, aconselhando, teve tempo para escrever. Dentre esses, aqui Tíquico e também Onésimo, que agora estão voltando para a cidade de Colossos com estas missões. Sobre a cidade de Colossos, para onde essa epístola está sendo encaminhada, ela, juntamente com Laodiceia e Herápolis, Colossos pertencia a uma região da Frígia, atual Turquia, e estava localizada nesse vale. Eu coloquei, não sei se dá para ver, né? Era um vale, e nesse vale corria um rio bastante conhecido na época, né? É o rio Lico. Esse rio, ele irrigava toda esta região. Nós estudamos aqui sobre a questão da igreja de Laodiceia, há um tempo atrás. Nós ficamos 2 anos e meio estudando a epístola de Apocalipse, dentro de uma perspectiva hermenêutica reformada, e vimos que havia ali dutos, ali em Herápolis, que saíam de Herápolis e iam para Laodiceia. A água quente que saía de Herápolis chegava pelos dutos até a cidade de Laodiceia já meio fria, porque no caminho pegava o clima entre Herápolis e Laodiceia, eram climas extremos, entre o clima quente e frio. Então, quando chegava na cidade de Laodiceia, a água já estava morna, e os viajantes que percorriam justamente esse vale, porque em volta era tudo montanha, então, se alguém precisava fazer uma viagem para a costa, para subir e percorrer a Macedônia, tinha que passar por essa via, que era a via do vale do rio Lico. Então, os viajantes chegavam na cidade de Laodiceia, eles iam para os tanques públicos para beberem a água, e a água estava morna. Aquilo dava ânsia de vômito, além de não matar a sede, dava ânsia de vômito. Por isso que Jesus, na epístola, na carta destinada particularmente para a igreja de Laodiceia, fala sobre a vontade de vomitar, aquele que nem é nem quente e nem frio. Porque em relação à fé, você não pode buscar um ponto de neutralidade, de imparcialidade. Ou você assume que você nega o Filho de Deus, ou você assume crer no Filho de Deus e anda em conformidade com essa fé. Então, a tentativa de misturar o santo, o sagrado com o profano, é uma ofensa, a ponto de Jesus dizer para a igreja: estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, esse vale é um vale muito importante. Aqui tinha cidades muito importantes, era um corredor fortemente comercial, e a cidade de Colossos estava justamente dentro desse vale, o vale do rio Lico. E como eu já mencionei, essa cidade de Colossos estava com essa aproximação de 160, 175, talvez um pouco mais que isto, da grande cidade de Éfeso. Subindo aqui, ia para a cidade de Éfeso, uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, onde estava, naquele contexto cultural, sociocultural, uma das maiores maravilhas daquele mundo antigo, que era o templo dedicado a Diana, onde eles prestavam cultos a esta divindade. Dentre outras, tem outras divindades em Éfeso muito famosas, mas o templo de Diana era muito conhecido, não apenas pela idolatria, mas pela suntuosidade da arquitetura daquele templo. O respeitado historiador grego Heródoto, esse historiador não era crente, ele era um pagão, ele registra no seu livro, eu deixei aí a referência, ele reconhece que a cidade de Colossos, dentro desse período, era conhecida por ser a grande cidade da Frígia. E tem uma razão para isso. Existe uma razão porque a cidade de Colossos era conhecida e era tratada como uma grande cidade de importância cultural, tá?
porque estava também na rota da importante Éfeso. O substantivo grego aqui, kolossai, é o substantivo plural de colossos. Colossos significa grandioso, algo muito grande. Hoje, se você colocar na internet, colossos, você vai ver só imagens de gigantes, né? Porque é isso que significa colossos, algo que é grandioso. É muito provável que este nome foi em razão de uma gigantesca estátua que esculpiram e instalaram na porta da cidade devido à forma incomum dos depósitos rochosos da região. Se pudéssemos voltar ao tempo, entrarmos na cidade de Colossos, nós olhando para esses montes que eu mostrei aqui no mapa, né, Colossos estava cercada por grandes montes, haviam formas rochosas que despertavam no imaginário das pessoas a imagem de pessoas. Hoje tive a oportunidade de vários anos como missionário para o Peru. Lá nós conhecemos uma cidade chamada Ollantaytambo. Lá os incas esculpiram no monte a cara de um soldado inca. É um rosto bastante grande na montanha. Na cidade de Colossos, se pudéssemos voltar no tempo, como eu disse, e pudéssemos olhar para aqueles montes, nós veríamos imagens esculpidas pela própria natureza semelhante a pessoas gigantescas. E em função disso, a cidade de Colossos era um grande ponto turístico. O que eles fizeram? Eles esculpiram uma gigantesca imagem, uma estátua, e colocaram na porta da cidade. E aqui nós temos um achado arqueológico do pé dessa estátua que estava à porta da cidade de Colossos. E a imagem seria mais ou menos como a ilustração que nós temos aí ao lado, de um homem muito grande com uma tocha na mão, como que iluminando ou resplandecendo ou mostrando o brilhantismo da cidade de Colossos. Daí porque ela foi conhecida assim, a cidade de Colossos, né? Cidade que lembrava algo realmente grande, né? Realmente grande. Também era uma cidade populosa e próspera, vamos considerar que uma cidade populosa dentro desse contexto era algo de 100 mil pessoas, 150 mil pessoas. Uma cidade como a cidade de Éfeso, que estima-se, na época do período bíblico, tinha 300 mil pessoas, era uma grande cidade para aquele período. Uma grande cidade, né? Então, quando a gente fala que era uma cidade populosa, não vamos pensar em termos, né, da cidade de São Paulo. Não vou nem dizer a cidade de Goiânia, né, mas como a cidade de São Paulo. Eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos em 2000 e eu nunca tinha entrado no avião. Eu estava apavorado, não sabia como seria os trâmites dentro do aeroporto de Goiânia, né? E eu tive que conversar com parentes que já tinham viajado para os Estados Unidos para poder me dar instruções sobre como lidar com o aeroporto de Goiânia. E eu fui muito bem instruído. E eu fui assim um pouco amedrontado para o aeroporto, nunca tinha entrado lá dentro, nunca tinha entrado no avião. E aí eu consegui vencer os obstáculos. Mas quando eu cheguei na cidade de Atlanta, eu tomei um susto gigantesco. Eu e a minha baixinha descemos e aí começamos a percorrer, olhando para as placas, né, baggage claim. Estávamos atrás do lugar para poder buscar a bagagem. A primeira coisa que você faz quando você sai do avião, você vai em busca da sua bagagem, né? E nós começamos a andar olhando para as placas. E nós fomos andando, passaram 5, 10, 15, 20, 30 minutos andando dentro do aeroporto e esse lugar não chegava. Aí tivemos que, a ousadia, na época falávamos muito pouco inglês, mas arriscamos ali, conversamos com uma mulher, uma policial dentro do aeroporto e perguntamos onde que nós podemos encontrar o baggage claim. Aí ela disse, olha, vocês tinham que ter pego o metrô. O aeroporto é tão grande que tem um metrô que não sai do aeroporto, ele só serve o aeroporto, de um extremo ao outro. Então, do Concord A até o final, onde está o baggage claim, onde nós vamos pegar a bagagem, é um extremo ao outro. E eu e minha esposa tivemos que andar de um extremo ao outro e ficamos impressionados com o tamanho do aeroporto. Porque isso reflete também o tamanho da cidade. O aeroporto é grande porque atende uma demanda grande daquela cidade, né?
Então nós estamos aqui, irmãos, falando de uma cidade populosa, não nesses termos. Uma cidade, se formos comparar com os nossos dias, uma cidade muito pequena. Mas para este contexto, uma cidade muito populosa, muito importante, né? E também próxima, por causa justamente do comércio lucrativo de lãs tingidas. Por esse contexto, muitos judeus helênicos teriam sido atraídos e organizado diversas colônias na região. Os judeus, quando a gente estuda a história dos judeus no período antigo, desde o Antigo Testamento, até que é o período de Jesus, onde nós temos os registros mais recentes no cânon bíblico, é impressionante como isso está na vocação do povo judeu. Aonde tem potencialidade comercial, eles se instalavam, eles iam, instalavam seus comércios, e não foi diferente. Os judeus migraram, muitos judeus migraram para a cidade de Colossos e abriram negócios ali também. Então essas colônias eram conhecidas por terem se desviado da ortodoxia judaica. Você fica muitos anos, como um conservador judeu dentro de uma região densamente gentílica. Tudo bem, você tem os seus filhos começam a brincar e começam a se envolver com as crianças que são gentílicas. Daqui a pouco eles já estão querendo desenvolver amizade, daqui a pouco já estão namorando e vão se casando. Então, de geração a geração, aquelas colônias judaicas foram perdendo a sua firmeza na ortodoxia judaica. E aí criou-se essas colônias de judeus, mas com uma confessionalidade liberal. E você sabe o que isso acontece, O que isso gera? O famoso sincretismo, onde há uma mistura de crenças. E foi isso que aconteceu dentro daquela região, que se tornou extremamente paganizada por conta também dos judeus, que com as suas crenças se envolveram e confundiram suas crenças com as crenças místicas locais. Então, diante desse contexto que constitui a cidade de Colossos, e como a cidade de Colossos também foi representada pela composição da igreja, uma igreja gentílica com algumas noções do judaísmo, e perturbada por tantos misticismos e por tantas outras questões que envolveram a constituição religiosa do povo, esse povo recebe Epáfras, uma das pessoas evangelizadas, mas que estava pastoreando a igreja. O discurso de Epáfras, tendo ouvido a mensagem do evangelho através do apóstolo Paulo, que estava preso, foi um discurso bastante ousado dentro daquele contexto. Epáfras teve muita dificuldade de convencer os colossenses a crerem no evangelho, e os que creram tinham raízes muito profundas no paganismo. E Epáfras, então, tendo dificuldades com o pastoreio daquela turma, daquela igreja, sabendo que Paulo estava em Roma, preso, ele então fez uma longa jornada até a cidade de Roma, em busca de conselhos, em busca de orientação. E é exatamente a partir desse contexto que Epáfras leva notícias até Paulo, mostrando como aqueles crentes estavam se comportando e as ameaças que estavam cercando aquela igreja, é que Paulo então resolve escrever, registrar o seu ensino para a igreja de Colossenses. Um instrumento muito confortável para Epáfras, porque agora ele tem um registro, ele tem um manual para pastorear melhor aquela igreja em Colossos. E aqui nós temos algumas relações com os propósitos dessa epístola. Informado de que Paulo estaria cumprindo prisão domiciliar em Roma, Epáfras foi ao seu encontro para compartilhar boas notícias. É isso que ele diz, verso 8 do capítulo 1. O qual, se referindo a Epáfras, também nos relatou do vosso amor no Espírito. Olha que notícia boa. Epáfras não foi lá apenas denunciar as coisas ruins da igreja. Epáfras foi e deu notícia a Paulo sobre as coisas boas que estavam acontecendo ali. Mas também preocupações quanto a uma ameaça doutrinária que havia se tornado popular e entrado na igreja, causando muitas confusões. Quando a gente fala aqui de igreja, não são essas igrejas grandes, esses templos grandes. Irmãos, uma casa simples, um pequeno grupo literalmente. Mas ali estava presente também algumas heresias que estavam causando muitas confusões.
Este relatório seria o motivo principal da epístola. Foi isso que motivou Paulo a escrever a epístola aos Colossenses. Tal ameaça se tratava de um conjunto de heresias que continham fundamentos pagãos da filosofia. Olha o que diz o capítulo 2, verso 8 até o verso 10. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Até o verso 10, né? Então, qual era a natureza dessa heresia? Como está claro, fundamentos pagãos da filosofia dos gentios. Também esta heresia, ela tinha elementos do cerimonialismo de tradições judaicas. Capítulo 2, verso 11, fala sobre circuncisão. Olha que bagunça. Verso 11 fala sobre circuncisão, sobre o incircunciso. Versos 16 ao verso 19, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Os judeus tinham, nas suas tradições, estas regras a respeito de comida. Isso é típico dos judeus. Ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, o sabatismo. Todos são elementos do tradicionalismo, cerimonialismo judaico. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essas coisas já passaram, tudo se fez novo em Cristo Jesus. Ele supriu, Ele atendeu todas as sombras, todos os tipos, todas as profecias, todas as cerimônias, todos os sacrifícios. Cristo satisfez tudo. Então Paulo está dizendo, olha, essas coisas aí que os judeus ensinaram e falaram, essas coisas eram sombra, tem sido sombra. Verso 18, ele continua dizendo, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Depois no capítulo 3, verso 11, ele diz, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, todos presentes no contexto da igreja de Colossos. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, veja qual era o contexto, além de misticismos regionais, elementos da filosofia pagã, elementos do cerimonialismo da tradição judaica e, além disso, misticismos locais. Misticismos locais. Este falso ensino parecia ser o início do que mais tarde, no segundo século, se desenvolveu ou passou a ser conhecido como o gnosticismo. Nós veremos essas questões aqui quando nós formos explicar o texto da palavra. Os falsos pregadores ensinavam que toda matéria é má, incluindo o corpo. Portanto, a divindade não poderia ter contato com a matéria. O que eles falavam? Essa carne, né? Esse corpo, ele está sujeito à velhice, a doenças, a enfermidades, está sujeito a deficiências, tá? Motoras. Então, como pode Deus, na sua completa divindade, sendo puro, santo, eterno, se acomodar a uma matéria tão frágil, tão impura, tão sujeita às deficiências como a que nós temos? Então, eles separavam, olha, não é possível Deus se encarnar. E se este ensino, através de Epáfras, está chegando aqui, vocês devem rejeitar esse ensino, porque não combina. Deus é eterno. Como pode ser pregado que Jesus, sendo o Filho de Deus, da natureza de Deus, encarnou-se e ainda foi sujeito à morte? Porque Deus não morre. Então, estas indagações, esses questionamentos, começaram a colocar em dúvida aquela igreja que já tinha recebido o Evangelho através de Epáfras. Por quê? Porque aquela igreja ainda não tinha aprofundamento teológico para responder essas questões e afugentar tanto as heresias como os falsos mestres. E é algo que nós vamos estudar aqui nessa jornada que estamos começando hoje.
vamos analisar com profundidade essas questões doutrinárias e como essas doutrinas elas se relacionam com a vivência da nossa vida cristã, para amadurecermos na fé, crescermos como o corpo de Cristo e assim sabermos responder a cada um que nos pede razão de esperança. Como Cristo tinha um corpo humano, ensinavam que ele era apenas uma emanação. Isso aqui era assunto dos pré-gnósticos. São emanações da parte de Deus, procede de Deus, mas não encarnou-se, negando assim que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, atacando uma doutrina fundamental da fé cristã. Negar, como diz João, na sua primeira epístola, que Jesus é o Filho de Deus, é negar a fé da salvação. Por esta razão, Paulo ensinou esta doutrina, enfatizando a humanidade de Cristo. Olha o que ele diz no capítulo 1, verso 22. Capítulo 1, verso 22, Paulo diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Intencionalmente, Paulo está falando sobre a humanidade, o corpo físico de Jesus. E no capítulo 2, verso 9, não é à toa que ele volta a dizer: porquanto nele habita corporalmente, fisicamente, a plenitude da divindade. Está falando das duas naturezas de Cristo, divina e humana. Segunda pessoa da Trindade encarnou-se, assumiu um corpo físico. E ele, então, ensinou esta, enfatizando a humanidade de Cristo, com o fim, primeiro, de afirmar a verdadeira doutrina de Cristo. Segundo, encorajar a permanecerem nessa doutrina e na conduta que essa doutrina afeta as nossas relações. Também para advertir quanto às consequências de aceitar as heresias, capítulo 2, versos 8 ao verso 23, e fornecer instruções sobre como deveriam viver de modo digno do Evangelho, assim como Paulo faz em cada uma das suas 13 epístolas. Ele traz introdutoriamente um conteúdo teológico, ele fundamenta as suas convicções e depois ele vem fazendo uma aplicação prática de todas essas questões. É o que ele vai fazer do capítulo 3 até o capítulo 4, basicamente até o verso 6, porque a partir daí ele faz saudações finais até o verso final, que é o verso 18. Então Paulo, capítulo 3, capítulo 4, se concentra em fazer uma aplicação desta doutrina que ele expõe no capítulo 1 e no capítulo 2. A epístola aos Colossenses é melhor assim estruturada, e assim nós encerramos esta exposição de hoje, para termos uma noção de como Paulo argumenta na sua epístola, observando cada um desses 4 propósitos que eu já mencionei aqui. Quanto à estrutura, a preeminência de Cristo na igreja, o fundamento teológico, né? Como Cristo ele reina soberanamente acima e no meio da igreja. Como que Paulo argumenta isso do capítulo 1 ao capítulo 2, verso 23? Ele faz uma introdução, capítulo 1, verso 1 ao verso 14, depois ele faz, dentro dessa introdução, saudação dele, agradecimento, oração pelos colossenses, justificativa da sua oração. Depois ele mostra a preeminência de Cristo. Ele começa agora a explicar a doutrina de Cristo a partir do verso 15 até o capítulo 2, verso 3. Nesse sentido ele esboça Cristo preeminente da criação, Cristo preeminente na redenção e Cristo preeminente na igreja. Exaltado, acima, elevado, em posição superior. Ele quem reina, Ele quem governa, Ele que tem domínio, Ele que é digno da exaltação e da glória. Ainda dentro desse aspecto da preeminência de Cristo da igreja, ele mostra o efeito dessa convicção em relação à nossa liberdade em Cristo, no capítulo 2, verso 4 ao verso 23. Livres de raciocínios enganosos, livres de filosofias vãs, livres dos julgamentos humanos, livres de um culto impróprio. Vamos falar sobre isso aqui. Livres de doutrinas também humanas. Depois, a última parte, a submissão da igreja a Cristo. Qual que é a lógica do apóstolo Paulo? Cristo está acima de todos nós, e nós estamos debaixo da autoridade e do governo dele. Como que nós, debaixo da autoridade e do governo dele, devemos nos comportar, devemos viver a vida cristã? Primeiro,
a posição do crente em relação a Cristo. Capítulo 3, verso 1 ao verso 4. Segundo, a vida prática do crente. Capítulo 3, verso 5 até o capítulo 4, verso 6. Dispam-se do velho, revistam-se do novo homem, até o verso 17 do capítulo 3. Preceitos pessoais para uma vida de santidade. E aqui Paulo vai tocar em algumas questões muito interessantes. E nós vamos fazer aqui vamos ter um momento muito joia, mostrando como essa doutrina se aplica em relação à nossa família, em relação ao nosso trabalho, em relação ao testemunho cristão. E ele conclui no capítulo 4, versos 17 ao verso 18, expondo para nós uma apresentação de Tíquico, saudações dos amigos de Paulo, e assim, observações sobre a epístola, versos 16 ao verso 18, e assim ele termina então a epístola. Tudo isso nós veremos a partir do nosso próximo estudo, na próxima semana. Queira Deus poder contar com a presença de todos vocês. Você que também está nos acompanhando agora pela internet, fica aqui este convite, toda quarta-feira, das 20 horas até as 21 horas, estudando a palavra de Deus em Colossenses, observando a preeminência de Cristo acima da igreja e no meio da igreja, sendo tudo em todos. E que Deus continue nos abençoando, abrindo os olhos do nosso entendimento e dando-nos o fortalecimento da fé para vivermos com fidelidade na presença de Deus nesses dias que são maus. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade que Tu nos dás de olharmos para o ensino da Tua palavra e extrairmos dela tudo aquilo que afeta a nossa vida de maneira a nos santificar do pecado, para vivermos uma vida reta e justa diante do Senhor. Continue nos abençoando e edificando a nossa fé. Nós te glorificamos, reconhecendo que Tu és grande, que Tu és majestoso, que Tu és único e que ninguém pode ser comparado ao Senhor. Nós te bendizemos pelo Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, por meio de quem os nossos pecados foram lavados e hoje temos a certeza da nossa salvação. Que o Teu Espírito, enviado por Ti e pelo Teu Filho, ó Pai, conforte os nossos corações e nos guie na verdade da Tua palavra todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.